Após 41 anos, Portugal viu o Estado Novo dar seu último suspiro no dia 25 de abril de 1974. Ao som de Grândola Vila Morena, os militares tomam as ruas e derrubam o regime. O povo solta o grito de liberdade, preso nas gargantas. Mas o sol que aquele dia fez nascer rapidamente se eclipsou e os problemas começam a surgir. Nas ruas, cresce a pressão social de um povo que ansiava pela aquisição de direitos. A nível internacional, agudizavam-se as pressões para que Portugal resolvesse a questão colonial. E a nível político, a instabilidade e a radicalização de posições começava a ganhar forma. Na verdade, apesar de o primeiro governo provisório ter sido liderado por Adelino da Palma Carlos, o moderado, o 18 de junho toma posse no seu lugar Vasco Gonçalves, um militar comunista radical. O seu traço mais característico era a imensa ânsia de eliminar todos os elementos que, de uma forma ou de outra, pudessem ser identificados como reacionários, herdeiros do regime anterior, que ainda subsistiam no contexto social, político e económico do país. Os conflitos entre o governo de Vasco Gonçalves e o general Spínola não tardam a acontecer. O então Presidente da República tenta sentir o pulso aos seus apoios e lança o famoso apelo à maioria silenciosa. A maioria silenciosa do povo português terá, pois, de despertar e de se defender ativamente dos totalitarismos extremistas que se degladiam na sombra. Apesar deste apelo, a situação não melhora e, fracassados os seus intentos, Spínola afasta-se, sendo substituído por Costa Gomes e deixando Vasco Gonçalves e o PCP mais à vontade. Sem o general Spínola por perto, Vasco Gonçalves e as forças da esquerda radical veem as suas intenções ganharem forma. Aumentam significativamente as ações de ocupação de terras e as nacionalizações dos principais meios de produção e dos setores vitais da vida económica portuguesa. Os trabalhadores decidiram, o senhor respeita a vontade dos trabalhadores. Os trabalhadores querem continuar com a firma a funcionar e o senhor não quer deixar, vem aqui provocar os trabalhadores, quer que os trabalhadores o provoquem, mas os trabalhadores não querem isso. Os trabalhadores querem que o senhor vá para a rua e que continue com o seu processo de saneamento e depois ampliar conhecimento do que for decidido. Perante estes acontecimentos e os crescentes rumores de uma perseguição massiva a todos aqueles que não estavam alinhados com Vasco Gonçalves e as suas pretensões, os spinolistas, sob o comando do próprio general Spínola, que se encontrava em Espanha, pegam em armas e tentam fazer um golpe militar no dia 11 de março de 1975, que acaba em fracasso. Apesar do falhanço, a intentona reacionária serviu para redobrar a atenção de Vasco Gonçalves. Perante as ameaças, o primeiro-ministro comunista decidiu tornar a sua ação ainda mais extrema. Nesta fase, torna-se chave o brigadeiro Otelo Saraiva de Carvalho, comandante operacional do COPCON, Comando Operacional do Continente, que serviu de braço armado do governo e de garante de um processo revolucionário em curso a todo vapor a caminho de um Portugal socialista. Assim, o poder de Otelo e do COPCON era cada vez mais discricionário. Todos aqueles que se manifestassem contra o poder revolucionário instalado eram perseguidos e presos num abrir e fechar de olhos. Otelo Saraiva de Carvalho chegava inclusivamente a assinar mandados de captura em branco para que qualquer elemento do COPCON tivesse a possibilidade de o preencher em caso de necessidade, enquanto Otelo dormia. Na primavera de 1975, o pacto MFA-Partidos dá origem a uma Assembleia Militar chamada Conselho da Revolução, que tinha por objetivo aconselhar o Presidente da República e garantir que o caminho do país rumo ao socialismo não era posto em causa. Qual é o valor da tua ferramenta? Qual é o valor da tua ferramenta? O valor da minha ferramenta não sei porque custa mais dinheiro. Então é isso que tu dizes. Isto é da cooperativa. Tudo isto é da cooperativa. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, é da cooperativa. Propriedades, banca, grandes empresas, nada escapava a ser nacionalizado no furioso vendaval de socialismo que crescia em Portugal. É nesse clima que chegamos ao dia 25 de abril de 1975, um ano após o golpe militar que derrubara o Estado Novo, no qual se realizaram as primeiras eleições do pós-revolução. Na eleição para a Assembleia Constituinte, o PS vence com 38% dos votos, sendo seguido pelo PPD com 26,4%. O CDS de Freitas do Amaral e Amar da Costa chega aos 7,6% dos votos,
mas a sua principal vitória foi ter sobrevivido aos ataques da extrema-esquerda nos meses anteriores. O PCP é o claro derrotado das eleições, obtendo apenas 12,5% dos votos, contrariando as expectativas que o próprio partido tinha criado. A partir daqui, a legitimidade do governo de Vasco Gonçalves é afetada pela fraca adesão popular ao PCP, passando a ter o seu principal suporte no recém-criado Conselho da Revolução. Perante este cenário, as tensões começam a agudizar-se. A radicalização das políticas de nacionalização e ocupação de terras e as perseguições políticas intensificam-se, sendo agora acompanhadas por assassinatos e vários atentados, nomeadamente contra elementos da Igreja Católica. A possibilidade de uma guerra civil começa a desenhar-se. Em agosto de 1975, Vasco Gonçalves demite-se. Para o seu lugar, é chamado o almirante Pinheiro de Azevedo, um militar proeminente e amplamente respeitado que tinha feito parte da Junta de Salvação Nacional. Com Pinheiro de Azevedo, Portugal ganhava um primeiro-ministro mais moderado, fora da área comunista, com algumas aproximações à democracia cristã. Apesar desta tentativa ter a intenção de acalmar os ânimos, o clima era de tal forma insustentável que o próprio Pinheiro de Azevedo acaba por não ter tarefa fácil. Estou foi sequestrado, já 2 vezes, já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Aquele verão de 1975, de tão quente, ameaçava explodir a qualquer momento. O caos espalha-se pelo país. A anarquia e a tensão entre extremos começa a tornar-se incontrolável e a ameaça de guerra civil torna-se iminente. Aproximava-se a hora da verdade. Otelo Saraiva de Carvalho, perante a crescente perda de influência das ideias comunistas no governo do país, distribui armas sem, no entanto, dar a cara. O PCP coloca as suas estruturas de prevenção. E a dar-se o golpe de Estado que implementaria em Portugal a ditadura do proletariado. O golpe sai para a rua na madrugada do dia 25 de novembro de 1975 e os rebeldes comunistas ocupam posições civis e militares estratégicas. Os militares ligados ao Grupo dos Nove, um grupo de oficiais liderados por Melo Antunes, pertencente ao MFA e de tendência moderada, percebem que estaria em preparação um golpe de Estado por setores da esquerda mais radical. Por isso, o Grupo dos Nove, com o apoio dos partidos políticos mais moderados, decide intervir militarmente para tentar pôr fim à triste e calamitosa situação vivida no país. O presidente Costa Gomes chama os partidos políticos para resolver a situação. No último momento, o PCP sai de cena e abandona a revolução. Com esta atitude, compromete o golpe de Estado em curso, mas garante a sua sobrevivência futura. Os militares revoltosos, que já estavam, embora apenas publicamente, órfãos da imagem carismática de Otelo, ficam órfãos também do seu braço político mais importante e fraquejam. O presidente Costa Gomes ordena o avanço dos comandos da Amadora, chefiados por Jaime Neves, e à noite decreta o estado de sítio na região de Lisboa. Alguns militares, ligados ao governo e da linha de pensamento do Grupo dos Nove, estabilizam a situação e prendem os militares radicais que agora não têm outra saída senão a rendição. Os dias seguintes serviram para normalizar definitivamente a situação do país. O chefe do Estado-Maior do Exército, General Fabião, e Otelo Saraiva de Carvalho, comandante do COPCON, são afastados dos seus cargos e o COPCON é extinto. Ao contrário do que as movimentações radicais naquele verão quente de um pré sem fim à vista faziam crer, não houve revolução nem morte. Houve juízo. E a democracia e a liberdade prometidas por Abril impuseram-se, finalmente, em Portugal.